e eu quero trabalhar com vocês, meditar com vocês sobre 3 aspectos a partir de um único capítulo, que é o capítulo 21 de João. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. O momento para aqueles discípulos e o sentimento deles. Você se lembra que a narrativa se reporta exatamente àquele momento após a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Isso significa que aqueles apóstolos haviam caminhado com Jesus 3 anos. Eles viram, eles ouviram, eles sentiram, eles perceberam toda uma movimentação aqui na terra, lá em Betsaida, onde eles moravam, ao lado do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Tiberíades, como assim era chamada aquela região. E, no entanto, depois de 3 anos, acompanhando Jesus, seguindo Jesus, eles chegam a um momento de perplexidade. E agora? O nosso mestre morreu. Toda aquela esperança de que ele, o Messias, estava entre nós para implantar o reino de Deus. E agora? E é natural que a tristeza envolveu aqueles discípulos. E o João e seu irmão Tiago eram chamados de Boanerges, filhos do trovão, porque eram impetuosos. No entanto, o João era muito afetuoso, muito amoroso, mas nas suas atitudes tinha sempre uma vontade de descobrir algo novo. Já o Pedro, sempre agitado, inconstante nas suas posições, havia traído Jesus, ou negado a fé em Jesus, lá naquele momento em que Jesus estava sendo julgado.
E de repente eles estão juntos. Você sabia que eles haviam trabalhado juntos com Zebedeu, que era o líder do grupo pescador, pai de João e Tiago? Eles formavam a companhia, eles formavam um empreendimento. E quando Jesus passou aquela vez e os chamou para serem pescadores de homens, eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. E o interessante, curioso, é que naquela ocasião eles viveram algo muito parecido com esse momento. Lucas registra que eles foram pescar, passaram a noite toda, não conseguiram nada, e ao amanhecer eles estavam tristes por não terem conseguido a pesca, e de repente viram que ali estava Jesus, e Jesus conversou com eles, e Jesus pediu que eles voltassem a pescar. Mas, mestre, nós passamos a noite inteira, não pegamos nada, o mar não está para peixe. Mas, diz Simão, diante da palavra do Senhor, nós vamos. E eles foram. Lançaram as redes. E ao puxarem as redes, havia tantos peixes, eram tantos, que romperiam as redes. Mas as redes não se romperam. E eles conseguiram trazer, chamaram outro barco, encheram os 2 barcos para chegar à praia, e eles viveram isto com Jesus. Mas, naquele momento, eles não reconheceram Jesus. Não se preocupe. A vida para nós é sempre um mistério. Você traz uma bagagem de conhecimento e experiências que você se sente completamente capacitado para enfrentar o amanhã. Mas acontece algo novo e o mistério se apresenta e você de repente está diante de um momento de perplexidade. Foi assim. Interessante que, tendo caminhado 3 anos com Jesus e tendo visto os milagres, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando Jesus multiplicou pães, 5 pães e 2 peixes, para aquela multidão de 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças, e ainda sobraram 12 cestos. Eles estavam ali quando Jesus curou aquele paralítico no tanque de Betesda. Eles estavam lá quando Jesus curou o cego. Eles viram Jesus expulsar demônios daquele homem endemoniado. Eles viram tantos milagres. João chega a registrar que não haveria livros no mundo suficientes para conter tudo aquilo que Jesus fez, ou para que a humanidade interpretasse todos os atos de Jesus. E ele, João, o pescador, resolveu reunir no Evangelho as histórias que ele teve ao lado de Jesus. E, curiosamente, ainda assim, eles não reconheceram Jesus. Como se não bastasse, ali no Calvário, estava ao pé da cruz Maria, a mãe de Jesus, e a sua irmã, e João. E Jesus se volta e fala com Maria: mulher, aí está seu filho. Fala com João: João, aí está sua mãe. E eles já tinham recebido a informação de que Jesus havia ressuscitado e havia aparecido a algumas mulheres e a Pedro. Pedro, que estava ali naquele momento. Mas ainda assim, eles não identificaram que estavam diante de Jesus. Porque estavam tristes. Isto indica algo para nós. As tristezas embaçam a nossa capacidade de enxergar.
a nossa dor impede que tenhamos a visão suficiente e a capacidade intelectual para perceber os movimentos da vida. Por isto, é muito importante que a gente saiba lidar com os momentos cruciais, aqueles em que há uma mudança, aqueles momentos, muitas vezes, de dor, de solidão, de perplexidade, lidar em paz, sereno. E é possível? Sim. Porque é você que comanda a sua mente. É você que determina o seu estado mental. É você que determina a possibilidade do passo seguinte. E quando todas as coisas estão confusas, você pode parar e permitir que Deus traga à sua lembrança tudo aquilo que levanta a esperança de um dia melhor. E eles estavam ali, vendo à beira-mar Jesus, que fala com eles, e eles decidem voltar a pescar e conseguem 153 grandes peixes. E aí você se pergunta, por que Jesus não chegou e foi logo se apresentando? Por que Jesus não chegou logo fazendo a festa com eles, se durante 3 anos andaram juntos? Sabe por quê? Porque, na verdade, Jesus estava vivendo com eles um dos momentos mais sublimes da revelação. Você se lembra da história de que Deus havia prometido o Messias? Chegaria o tempo em que o Messias viria à terra, viria para buscar e salvar os perdidos, a esperança do mundo. Você se lembra da história em que Maria concebe um filho por obra e graça do Espírito Santo, e as pessoas que estavam próximas não conseguiam entender estas coisas e queriam ver em Jesus algo além. E eles estavam em busca. Eles estavam desejosos de conhecer aquele enviado por Deus para plantar o reino de Deus aqui. Mas eles não conseguiram identificar de pronto, porque ali estava Jesus, que havia vencido a morte, vivendo no corpo da ressurreição. Havia algo novo. Havia algo diferente. Havia algo que indicava um momento à frente. E tudo isso fez com que eles ficassem ali esperando entender quem era. E chegaram até perto da fogueira, viram os pães, pegaram os peixes, prepararam, mas eles estavam na dúvida e não queriam perguntar se de fato era Jesus. E era Jesus. E Jesus então foi tocando o coração deles e foi fazendo algo essencial no processo da revelação divina. Jesus foi plantando neles uma fé bem radical, bem forte em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Porque naquelas ocasiões, 5 ocasiões em que Jesus apareceu após a ressurreição, chamou eles para Galiléia, e quando eles estavam juntos, Jesus foi sendo levado aos céus, e eles viram. E a história mostra, e nós entramos no livro de Atos, não vamos fazer isso agora, mas a história mostra que o que aconteceu no ser interior daqueles homens foi raízes profundas de uma fé em Deus. Aqueles 33 anos Jesus esteve aqui, aqueles 3 anos os discípulos andaram com ele, mas daquele momento da ascensão, eles caminharam apenas
com a visão do Filho de Deus e a convicção de que Ele continua entre nós, realizando os propósitos eternos de Deus. Aí a história é longa. Aí a história é fascinante. Aí a história é fantástica. É você que para e percebe que Deus age na sua vida para fazer isto. Para tirar algumas coisas que impedem a sua profunda convicção de que você tem a presença de Deus. Se lembra daquela narrativa da tempestade no mar? Quando Jesus dorme serenamente, os discípulos estão apavorados, preocupados com toda aquela tempestade, e Jesus se levanta e fala aos ventos, e fala ao mar. E o que acontece? Há uma grande bonança. A paz volta a reinar. E esta narrativa que João nos traz, os evangelistas nos trazem, mostra esta lição de vida tão preciosa. Se Jesus está conosco, as tempestades passam. Nós vivemos numa época de eventos extremos. Nós vivemos numa época de anúncios de guerras e rumores de guerras. Nós vivemos um momento em que a iniquidade vai se espalhando e dominando as pessoas e as nações. E de repente nós somos envolvidos por um sentimento de preocupação, de tristeza, mas quando a gente volta e a gente se coloca diante do Senhor, e a gente fala com Ele, e Ele fala conosco, e a gente canta louvores, e lê a palavra de Deus, e a gente para, e medita, e reflete, e permite que o sopro do Espírito de Deus venha sobre nós, de repente nós percebemos que não estamos sozinhos. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos lembramos de que a vitória certa é de Jesus Cristo. Nós nos lembramos que não é a força do homem, não é a capacidade humana que vai resolver os problemas da vida. Nós nos lembramos que é a doce presença de Jesus, que lida com a simplicidade de uma fogueira, que lida com a natureza de um pão ou de pães e de peixes, e que come junto com os seus, e à medida que eles puderam viver aquele momento, os olhos deles foram se abrindo, e eles reconheceram o Senhor. Você percebeu o movimento? A gente sempre pensa no movimento que começa em nós e vai na direção de Deus. Mas à medida que a gente convive com o Senhor, a gente percebe que o movimento começa em Deus, vem até nós, nos atrai para Deus e com Ele nos faz andar, nos faz caminhar. É isto que é ser um seguidor de Jesus. Aquele que acompanha o Divino Mestre, aprende com ele. Aprende os seus ensinos e coloca em prática. Tanto que na narrativa, será que ele vai nos chamar de amigos? E é interessante que houve um momento que Jesus disse a eles, naquela semana que antecedia o sepultamento, depois a ressurreição: não vou chamar mais vocês de servos, mas vou chamar de amigos. Também naquela semana, quando estavam ali na ceia, João se encosta no ombro de Jesus. E os discípulos começam a ter uma certa inquietação,
porque parecia um privilégio de João, mas naquele ato de afetividade tão próxima a João e Jesus lembrando a eles que o princípio de vida, a fonte de energia, aquilo que dá o start para todas as realidades do mundo é o amor. Caroline Leaf tem um livro no qual ela trata desta questão do pensamento e do conhecimento, e ela afirma que o pensamento que nós experimentamos é que cria em nós a proteína que vai gerar a matéria. E ela diz assim: eu penso, o meu cérebro começa a criar esta matéria. Se eu levar 24 horas, esta matéria começa a ter forma em mim, no meu cérebro. Se eu mantiver 24 horas, a matéria está formada. Por isso, nós precisamos de um dia para o outro resolver os nossos problemas, para que as nossas angústias e dores não fiquem em nós, gerando uma matéria de enfermidade. Nós precisamos introduzir um pensamento novo. Nós precisamos introduzir algo novo, que venha a estabelecer um novo começo no processo cerebral. E é este novo começo que nos faz avançar com fé, com coragem, com determinação, com amor, com esperança. Imagine você, eu mesmo digo, Pai, eu não tenho capacidade para tantas coisas, mas quando eu olho para o meu Senhor, Ele diz, eu tenho, eu estou com você. Quando eu falo com Deus no meu tempo de oração, Ele diz, conte comigo, eu vou à frente, eu estou com você. Gente, esta prática da vida espiritual, diante de Jesus, olhando para Jesus e seguindo aquilo que Jesus ensinou, eu posso afirmar com plena convicção, é o que sustenta a nossa caminhada de forma agradável, feliz, produtiva e segundo o pensar do nosso Deus. É o momento de cada dia. Em cada circunstância, você parar alguns minutos para dirigir, focar a sua mente em Deus e em Cristo e no Espírito Santo. E nesse momento respirar fundo e permitir que este sopro de Deus renove a sua força interior e permitir que Ele toque você. Que Ele toque novamente em seu pensar. Que Ele toque em suas emoções. E Ele faça surgir o poder da ressurreição naquele momento. Vamos em uma outra ocasião, dentro deste mês, poder desenvolver essa ideia que Paulo traz em um dos seus livros sobre o poder da ressurreição em nós. Mas eu quero agora fechar lembrando o seguinte. Eu estou escrevendo o segundo livro sobre a minha história da minha esposa, 52 anos. E eu decidi dar um título, Na Senda da Eternidade. Sabe por quê? Porque de repente me veio a consciência de que, desde que eu nasci, à medida que eu fui passando pelos ciclos da minha vida, eu vivo uma jornada.
E esta jornada tem como destino chegar ao encontro com Deus. Aí me veio uma compreensão de que a gente sempre diz, lá, quando eu partir desse mundo, quando eu chegar nos céus, lá. E, no entanto, o que a Bíblia nos mostra é que Jesus veio para nos dar vida eterna. E Ele veio para nos dar vida plena, plenitude de vida. E Ele não veio para nos dar isso só depois, quando chegarmos lá. No momento em que eu nasci de novo em Cristo Jesus, elementos da divindade se tornaram presentes na minha realidade. Foi Deus quem me fez nascer de novo. João diz isso, lá nas cartas. Primeira carta, capítulo 5. Nós nascemos do Espírito. E porque nós nascemos de novo, nós já estamos vivendo uma realidade desta eternidade. Agora você precisa separar dois conceitos. Um conceito é o cronológico, o tempo que nós contamos e que vai avançando. E como passa rápido o tempo. O outro conceito é qualidade. É Deus. É Jesus, é o Espírito Santo, como a essência da divindade, que nos trouxe para Ele e colocou em nós a vida que vem de Jesus, o Filho de Deus. Por isso, nós já estamos vivendo. Nós já estamos com Cristo. Nós já estamos em Cristo. E por que, pastor, nós não temos resolvidas todas as questões da nossa existência? Foi por isto que Jesus chegou ali, à margem do lago de Genezaré, o mar da Galileia, e se manifestou aos discípulos para levantar a capacidade deles olharem para Deus, para as promessas divinas, e confiarem nele. Porque Jesus sabia que quando ele tivesse o momento da ascensão, os discípulos ficariam aqui, para andar neste mundo, para representar Deus neste mundo, para cumprir os propósitos de Deus neste mundo, e seriam todos sustentados pela capacidade de confiar nele, em Deus. E de permitir a ação do Espírito Santo de Deus. É interessante que Pedro, quando reconheceu Jesus, ele reconheceu também que ele havia negado Jesus. Havia negado 3 vezes. E ele precisava passar por uma experiência 3 vezes. Que fizesse o processo de renovação da sua vida interior. E é isso que nós vamos ver domingo que vem, quando nós vamos poder continuar com o capítulo 21 de João, analisando aquela conversa de Jesus com Pedro, a que nós chamamos de conversa da alma. Como isto se processa? Como isto é possível? Como é possível Deus ver na nossa família, na nossa casa, na nossa empresa, ao nosso redor, este palco onde aquilo que Deus quer que aconteça, acontece, porque Ele está junto com os seus filhos. E Ele comanda esta vida espiritual aqui, hoje, agora. E Ele espera nos dar sempre uma visão maior e mais completa de tudo aquilo que Ele tem para nós. É interessante que o conceito de vida plena é o conceito além de. Isto é, nós temos vivido até aqui. Nós fomos perdoados.
O Senhor nos tem formado para uma vida segundo Ele quer. Nós estamos em missão e na missão. Nós avançamos como pessoas, como famílias, como igrejas. Mas Deus tem sempre algo além. E é neste momento em que o mistério chega, mas nós damos o passo seguinte, porque cremos nele, confiamos nele, sabemos que ele está conosco. E o passo seguinte será com a bênção dele. Foi assim, ali naquela margem do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, entre Jesus e aqueles 7 discípulos. Pedro, Tiago, João, André, Tomé, Natanael, Filipe e outros 2. Ali, com Jesus. Isso é suficiente? Sabe o que eu posso dizer a você? Eu tinha 8 anos quando eu aceitei Jesus. 8 anos e meio. Lembro como se fosse hoje. Eu era uma criança. A vida foi transcorrendo. Eu tinha 10 anos quando eu escrevi um sermão sobre a fé. Imagina só o que eu escrevi. Mas eu quis escrever sobre a fé. E a vida foi transcorrendo. E eu fui sempre olhando para as experiências dos meus pais e olhando para eles, vendo que eram a marca deles. Deus, o nosso Deus, é o Deus da providência. Dedicou a vida inteiramente a servir ao próximo. Dedicou ao ministério. Não deixou nenhuma riqueza, a não ser seus livros, velhos livros. E 11 filhos. Mas será que nós precisaríamos de mais? E eu lhe digo que não. Porque ele deixou para nós o que era essencial, o amor. E eles nos mostraram como seguir a Jesus. E hoje, com 67 anos de caminhada, seguindo a Jesus, eu posso dizer para você, como é bom ser de Jesus. Como é bom ter Jesus em minha vida e em minha família. Como é bom estar com vocês que têm Jesus. Como é bom perceber o que Deus faz na vida do seu povo. Como é bom a gente poder louvar a Deus. Problemas? Dificuldades? Sim. A história bíblica fala das doenças, dos temporais, das tempestades, dos endemoniados. Fala de tantas coisas difíceis, mas o que importa é o resultado que Deus nos dá. E o resultado que Deus nos dá não são alguns peixes, nem alguns pães, mas é a vida com Ele, vivida para Ele, pela plena confiança de que nós seguimos Jesus, o Filho de Deus. Amém? Amém. Vamos orar, Pai. Eu louvo o Senhor porque hoje de manhã, a palavra forte que o Senhor colocou no meu ser foi confiança. Eu louvo ao Senhor porque as coisas foram acontecendo e nós podemos ter este momento de meditação e chegarmos a este ponto da confiança. Nós louvamos o nome do Senhor. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos que formam esta igreja, esta comunidade de fé. Que o Senhor sustente, ampare, anime. E naqueles momentos em que eles tiverem as tristezas da vida, eles possam
se encontrar com o Senhor e ter a bênção do Senhor, a presença do Senhor. Agora, Pai, se alguma pessoa neste momento de adoração não tem esta fé, esta confiança no Senhor, eu peço em nome de Jesus Cristo que o Espírito do Senhor venha e remova todas as barreiras e tire todas as dúvidas e limpe o coração e a mente das dores que impedem ver que o Senhor está aqui e está com eles. E plante no coração deles a capacidade de confiar e crer no Senhor, nosso Deus. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.